Vamos começar a falar de Flamengo e Olímpia. Me deu a impressão ontem que o Flamengo tentou tirar o ritmo do jogo o tempo todo, que é normal no time fora de casa, mesmo com vantagem. Mas, cara, apatia, sabe? Uma apatia assim fora do comum. O Flamengo é um time de entrega, é um time de raça. Esse time muito técnico, obviamente. Achou um gol muito cedo, um gol de mérito, mas de muita sorte, né? Porque não tem como o Bruno Henrique medir que a bola iria ali, ele só resvala nela. Eu achei que o jogo tinha acabado aí de verdade. Mas o 1-1 com 15 é melhor do que o 0-0 com 0. O Olímpia é mais motivado a empatar com 15 minutos, que ainda tem um jogo inteiro pela frente, do que o 0-0. Eu concordo com você. Eu acho isso muito legal que você falou, que eu vi que você escreveu isso também, porque na hora que você empata tão rápido depois, né, você não toma um banho de água fria de estar 2-0. É melhor que o 0-0. Você empata, você fala, peraí, então dá. Então a gente vai conseguir, né? E o Olímpia com oportunidades, o Flamengo o tempo todo tentando tirar o ritmo. O Arrascaeta descolou algumas vezes atrás da linha de volante. Joga demais, mas pouco criativo ontem. Acho que o Arrascaeta não é o Arrascaeta que a gente está acostumado. Isso é só acho, que a lesão ainda deve incomodar alguma coisa. Ele não está no ritmo dele. E ontem para salvar alguém, talvez o Bruno Henrique assim tenha tido uma atuação de Bruno Henrique. O Flamengo do Sampaoli ganhou de presente um lateral direito mais veloz, mérito dele, que é a escalação dele, o Matheus está machucado e tal, e ganhou o Bruno Henrique, que é um guepardo. Então o Flamengo passou a jogar o jogo quase todo buscando essa bola logo no Bruno Henrique, porque o Olímpia marcava em cima, Verdade. A saída de bola não estava redonda, e o Bruno Henrique é sempre uma opção. Mesmo que ele não domine essa bola no fundo, ele faz o time do Olímpia largar até o fundo, ficar longe do gol para voltar. Olímpia ou qualquer outro adversário. Então ele vai tirando a posse do Olímpia, vai tirando o volume do time adversário. O Bruno Henrique foi muito encontrado. Só com uma falta no primeiro tempo, logo no iníciozinho, uma pancada do cara, que o juiz dá amarelo. Juiz esse que eu detesto, mas eu acho que ontem não interferiu em nada. Só que o Flamengo marcou muito mal. O segundo tempo deu uma melhorada com o Gerson invertendo de lado. O Gerson vem jogar pelo lado direito, dá uma melhorada assim no Flamengo. Mas o Flamengo o tempo todo buscando tirar o peso do jogo, sabe? Querendo acabar no 1-1. E foi faltando perna, o Olímpia o tempo todo acreditando, até que acontece o segundo gol. Acho que o Matheus demora a explodir, o goleiro do Flamengo, que faz uma temporada belíssima. Já tá nos highlights, cara. Então aqui, ó, assim, olha de onde a bola... Cara... Olha do gol que a gente tava falando, tem 2 jogadores do Flamengo tapando a visão do goleiro, a bola tá baixa, o cara praticamente era baixinho e não pula. Então, eu acho que o goleiro do Flamengo, ele já tava com a cabeça... Ele tem 1,74 m e tá entre marca do pênalti e início da área. Muito longe. Então, eu assim, acho que o goleiro já tava é inadmissível tomar esse gol. Mas é inadmissível deixarem ele cabecear e é inadmissível tomar o gol também. Esse é meu ponto. Também. Eu acho que é aquele negócio de... Eu jamais imaginei que a minha zaga ia deixar um cara desse cabecear e a bola veio como se fosse um chute. Eu acho que ele não vê, eu acho que ele não vê a bola. Ele já tá pensando... Ele pulou no terceiro gol. Pô, ele pulou só pra sair na foto, pô. É constrangedor, cara. E a comemoração também foi constrangedora, né? A cambalhota foi péssima também. Terceiro gol, tu acha que foi falha dele, Canedo? Eu não acho, não. Não, eu digo que ele pulou... Ele só pulou lá no terceiro gol. Ele pulou no segundo já na hora do terceiro. Porque ele pulou com muito atraso. Olha agora. Olha como ele tá. Tem 1, 2, 3, 4... Tem 4 jogadores do Flamengo aqui. Longe, uma cabeçada muito longe. Eu acho que ele já estava com a cabeça em outro lugar. Ele já estava pensando assim, se essa bola vier aqui, eu vou sair no contra-ataque. Ele já estava olhando para outra coisa. Ele jamais imaginou que o cara ia acertar essa cabeçada aqui, ó. E ele demora para pular mesmo. Comparado ao que a gente está acostumado. Ele demora a reagir. Falhou. E todo a defesa mundo falhou também, não, claro. Todo mundo. Tem 4 jogadores. O Wesley tá ali. O Davi Luiz tá ali. Tá todo mundo ali. Ó o coitadinho lá no meio de todo mundo, meu. E ele não estava esperando mesmo. Demorou. Não tava, não. E a frieza do Arce? O Arce tá frio, hein? Nos 3 gols. Mas eu entendi ele. Ele sabia que não era suficiente, né? Pra quem acompanha a gente vem falando aqui do alto número de finalizações que o Flamengo cede. No Brasileirão é a segunda maior média. Tem os seus problemas e tal. E ontem... O Flamengo é o segundo time que mais tomou gol na Série A no ano. No ano inteiro, né? Do ano inteiro. E é o segundo time do brasileiro que mais sofre finalização, né? Assim, já começa o jogo, você já pode contar que a tua meta vai ser bombardeada. Uns jogos mais, outros menos. Mas o número que chamou a atenção ontem foi o do outro lado, do ataque do Flamengo. O Flamengo terminou o jogo com 4 finalizações.
Constrangedor. Uma finalização no primeiro tempo inteira. Postagem do nosso menino, Tomás Freitas. Ele acabou de postar Boa isso aqui postagem. e ele estava falando de um Flamengo irreconhecível na mão do Sampaoli, que é um cara que geralmente os times finalizam bastante, entram bastante na área. E ele estava observando, deixa eu até colocar a postagem dele aqui. Quem acompanha os trabalhos passados do Sampaoli sabe o quão estranhos são esses baixíssimos números de finalizações nas partidas. Os times do Sampaoli no Galo e no Santos eram o oposto. O Flamengo não vem sendo superior que seus adversários faz tempo. Na maioria das partidas, mesmo com um nível técnico de jogadores superior, isso aqui tem acontecido. Ó. Perfeito, perfeito. Então tá o placar, né, na esquerda, mas aqui tá o número de finalizações, que é o que o Canidinho estava falando. E é bom, o vermelhinho e o verdinho são bons para balizar, né? Vermelho quando o Flamengo teve menos finalização. Olha só quanto vermelho. É verdade. Agora, 4 é o menor número. Expande mais um pouquinho aí. É o menor. 4 é o menor número de finalizações do Flamengo nessa sequência inteira. Tem um 6 ali contra o Racing. Mas tem. O 4 foi o pior, e tomou 14. E o jogo da eliminação aí, assim. Olha essa sequência vergonha, aqui, ó. assim. Olha essa sequência Santos, olha a sequência Vasco, Racing, Grêmio, Red Bull, Santos ali, ó. Aí, para quem assistiu a Valeu, Flamengo Tomás. 1, América Mineiro 1. Tamo junto, Tommy. Tomás, craque. Fracasso. Para quem assistiu Flamengo, Atlético Paranaense 0, Flamengo 2. Para quem assistiu Flamengo 1, América Mineiro 1. Para quem assistiu Bragantino 4, Flamengo 0. Cuiabá 3, Flamengo 0. O jogo de ontem foi surpreendente? Não. No dia do sorteio, o dia do sorteio a gente já começa a projetar, né, Flamengo nas quartas de final. O Flamengo tem uma folha salarial, né, 4, 5, 6 vezes maior, e a tendência, a gente sabe que é o Flamengo se impor. No dia do sorteio é isso. Os jogos vão passando, o Flamengo vai tendo uma atuação duvidosa em cima da outra, vai somando os resultados, porque ele tem realmente os craques, né, ele tem os caras que resolvem, mas a gente observar o confronto como um todo, jogo de ida, jogo de volta, o Flamengo não conseguiu se impor em nenhum momento, como deveria. E foi uma eliminação super justa. Super justa. Olha só, a gente ainda não falou É mais um mico que o Flamengo coleciona ao longo desse ano, que eu super entendo, o torcedor está revoltado. Aí a gente vai buscar outros responsáveis pelo problema, né? Tem um problema hoje da comissão técnica, que é clara, que não consegue fazer esse time jogar futebol. Tem o problema dos jogadores, que, né, sofrem de apatia em determinados momentos. Não é a escolha de jogo que vai jogar, né? Não confundir uma coisa com a outra. Esse provou que não é esse o problema. E tem um problema que é a diretoria, que desde 2019 encontra as soluções para a temporada durante o ano. Em 2019, o Jorge Jesus chega para o lugar do Abel Braga. Em 2020, o Rogério Ceni para o lugar do Domenech. Em 2021, o Renato Gaúcho para o lugar do Rogério Ceni. Em 2022, o Dorival Júnior para o lugar do Paulo Souza. Em 2023, o Sampaoli para o lugar do Vitor Pereira. Então é uma diretoria também que não sabe o que quer do seu futebol. O Pedro não ter entrado ontem, achei que a gente fosse falar, é um sinal que deu merda. Minimamente, era o momento do Pedro. Para você dar uma enchida na área, tá ruim de jogar, porra. Geralmente, o mundo todo faz isso, até o Real Madrid faz isso, até o City fez isso. Tá ruim de jogar, bolinha alçada na área pro teu centroavante, que é o especialista, cabecear a bola, reter uma bola ou outra, sai da pressão no pivô, o goleiro dá uma quebrada, o Pedro segura a bola com maestria, nisso o Pedro é excelente, de costas pro zagueiro, o Pedro segura tudo. O Gabigol tem essa facilidade de andar por trás, o Everton Ribeiro ontem fez uma partida talvez o mais abaixo dos 4. Poderia sair para o Pedro entrar e o Gabigol fazer aquela ala ali, aquele lado do campo que ele fez durante o ano passado inteiro. O Pedro não ter entrado num jogo que você precisa fazer um gol. Detalhe, muito Edu, estranho. O Flamengo ainda leva o terceiro com 35, ainda tem muito jogo considerando o acréscimo. Pois é. E ele faz a terceira pausa, que é a entrada do Luiz Araújo no lugar do Thiago Maia. Então, nessa terceira pausa, ele já poderia ter colocado o Pedro junto, porque foram 4 ele morre com uma substituições menos. no total. Ele morre com uma com uma Você tem substituição razão, para fazer. Você tem razão, Clear. Você tem razão. A coisa subiu no telhado. Porque, por exemplo, o Pedro não entrou no 1x1, jogo no Maracanã, pontos corridos. Beleza, cara, beleza. Eu prefiro o Gabigol, o time mais leve, também prefiro o Gabigol ao Pedro. Também acho que o Gabigol me dá mais itens do que o Pedro. Beleza. Um jogo fora de casa, todo mundo jogando mal, não conseguindo achar a bola no chão,
você não botar o Pedro já sinalizado com 2-1, com 24 do segundo tempo, cara, ficou claro. Gabigol ontem, 19 toques na bola, nenhuma finalização, nem para fora, nem bloqueada, nem no alvo. E aí é o VAR. O lance final. Foram muito bem, tá? O VAR, ele já vai narrando, já sabendo o que tá acontecendo. Eles foram muito bem aí. E o Bandeirinha também. O Bandeirinha cantou, offside do número 10. O Bandeirinha foi monstruoso em conseguir identificar ali. Ele joga, né? Não tem jeito. Não, mas só para deixar clara a regra. Independentemente se bateu no Ayrton Lucas ou não, que até então eu achei que não tivesse batido, é uma disputa de bola. É uma disputa de bola e isso é impedimento. Só não é impedimento quando você... Não, ele tá jogando. Do Ayrton mesmo. Só não é impedimento quando você tem total domínio da atuação, que não era o caso aí, é uma disputa. Mas foi o Ayrton mesmo, cara. Essa imagem a gente não tinha ontem, não. Volta na imagem lá. Porque, na verdade, a transmissão, os dois tocam, né? O zagueiro toca e, na sequência, o Ayrton toca. Na transmissão, eles começaram a analisar através do toque do jogador paraguaio. Depois, foram ver que o Ayrton ainda tocou depois na bola. Sim, então, o Gabigol estava impedido de Thiago, qualquer maneira. Tu deu um ângulo aí lindíssimo, que o Ayrton tá dando biquinho. Foram eles, ao próprio VAR. Isso aqui foi a Comebol que postou. Consegue voltar, não? Consegue voltar para dar uma parada no biquinho? Pô, excelente a imagem. Excelente a imagem. Aí. É isso. Esse gráfico do VAR é muito bom, né? É melhor do que o nosso, porque só quando eles traçam a linha e eles já eliminam o resto do campo, já fica mais fácil de visualizar, né? A gente poderia ter talvez o mesmo software, né? Então foi esse aqui, eles postaram nessa madrugada, logo depois do jogo, diferente do Brasil também, que a gente está postando muito tempo depois, né? Eles já postaram imediatamente depois do jogo de madrugada, eles colocaram... Olha a importância do VAR, cara. Olha a importância do VAR. Mas aí o toque do paraguaio. Aí nesse momento é o toque do paraguaio. Aí anda mais um pouquinho e o Ayrton toca. Não é perfeito o biquinho. Eu não tinha essa imagem, não. E o Gabi tá jogando bola. O Gabi tá ali, né? Não tem jeito. É muito agora, boa essa... E é indiscutível, porque o Gabriel falou que foi uma roubalheira. Eu não achei, cara. Eu achei as arbitragens confusas e também, assim, fazendo o nosso meia-culpa. O jogador sul-americano, brasileiro incluso, não ajuda em nada, né? Os caras não ajudam em nada. É provocação o tempo inteiro, é peitada. Eu sei que faz parte do charme da Libertadores. A gente vive reclamando da arbitragem sul-americana, mas não é fácil, hein, meu? Não é fácil. Os caras reclamam. E outra coisa, eu queria falar só do São Paulo antes de vocês terminarem. Não consigo ver o trabalho do São Paulo, a gente provou com os números aqui. Eu já tinha dito lá no começo do ano, que não ia dar certo. Não acho que ele consiga controlar esse vestiário, não acho que os jogadores compraram a dele. Para mim, questão de alguns dias. Eu acho que não vai dar certo. Já não... O São Paulo tem um lado muito bom na carreira, que é ele ser um cara que tem soluções táticas, né? Ao longo da carreira, né? Ele conseguiu... Mas pelo jeito os caras não estão Então, isso não rolou. E o São Paulo também tem um lado muito ruim na carreira, que é a briga de vestiário, né? Sim, que é o problema ali com egos, ele é destemperado. Então parece que esse lado está mais aflorado do que o outro no Flamengo. E aí a gente está vendo o resultado em campo. Meu segundo problema, que é... Ficou claro que não tinha um plano, a não ser desacelerar o jogo, como disse o Clear, tentar controlar com o regulamento o jogo. E na hora que você olha para o banco, para uma alternativa, para tentar alguma coisa, ele não está mais lá porque ele foi expulso. E ele foi 4 finalizações em 100 minutos, Thiago. 4 finalizações em 100 minutos. O São Paulo ele foi expulso, então teu professor não está lá, teu treinador não está lá para te dar uma ideia, para inverter um jogador, ele não está mais lá. E ele foi avisado pelo Vilmar Roldan com o máximo de carinho, não sei se vocês viram, 2 vezes. Roldan vai lá, pega no rostinho dele, bota a mão no ombro, conversa com ele, fala, pô, calma, não sei o que, vai lá de novo, tenta acalmar ele, até que ele e um cara lá da comissão técnica, que parecia aquele cantor português lá, o Roberto Leal, foi expulso também do banco. Mas, cara, aí você olha, ele não tá lá, então eu boto bastante a culpa nele também. E aí vai o auxiliar para a coletiva e ele é perguntado sobre o Pedro, né? Por que não entrou o Pedro, faltando, né, tantos minutos, precisando fazer um gol, jogar a bola na área? E a resposta é, assim, protocolar. A gente pensou no que era melhor para o Flamengo. Então, assim, tá muito na cara que azedou e azedou de vez. Mas eu diria que essa situação do Pedro é um tapa na cara do torcedor do Flamengo, né? O Flamengo, ao aceitar a continuidade do Sampaoli,
e ao também bancar a postura que bancou em relação a Pedro e mercado e tal, deixou chegar nessa situação. Então o Flamengo agora tem um resto de Copa do Brasil aí para tentar conquistar um título, né, em que a torcida, né, e é normal a gente esperar que o Flamengo já está com o pé na final pela vantagem. Brasileirão dificilmente vai rolar. Quando a merda acontece, quando a água bate na bunda, a torcida do Flamengo sabe que, né, os principais responsáveis são, né, os donos das canetas, né? O Marcos Braz, o Spindel, né, Landim, como um todo, a diretoria, que é responsável ali por nomear as comissões técnicas, contratar e vender jogadores, né? E com o dinheiro que o Flamengo tem, era de se esperar que o Flamengo tivesse outros resultados e outro desempenho. Então, essa situação do Pedro, né, ilustra um pouco o descaso, a desordem, que é também o Flamengo fora de campo. Eu não vejo solução a não ser troca de treinador de novo. Porque esse aí não funcionou. Vocês deixem o Dorival quer. O Dorival falou que quer um dia voltar pro Flamengo. Um dia, ele falou. Um dia. Ele não é agora. É normal... Não, o Dorival acho que não largaria agora o São Paulo. Não iria não. É normal o Flamengo passar 3 anos sem disputar um título brasileiro? Não. O Flamengo, sim. Não este elenco do Flamengo, né? Não este valor de folha do Flamengo. Olha, que maldade. Ele falou sério ainda. Ele nem sorriu. Não, claro que eu falei sério. Muito sério. Muito sério. Ué, o que é? O Flamengo, dos seus anos todos de brasileiro, teve mais problema do que agora. Desde 19 para cá, o Flamengo é a sua maior geração. É a sua maior geração vencedora, assim, num curto espaço de tempo. A do Zico, por exemplo, teve fatia, teve uma lacuna. O do Flamengo, desde 19, é lá em cima o tempo todo. E a favorita eliminações no mata-mata, né? A gente está cansado de saber que a Libertadores é especialmente muito traiçoeira. Se você demole, você vai ser castigado mesmo. Então, eliminações no mata-mata em 2020 para o Racing e ontem para o Olímpia, por mais surpreendentes que possam ser diante da disparidade, podem acontecer. Agora, o termômetro melhor é o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, em todos esses anos, desde a última rodada do Campeonato de 2020, não consegue bater de frente. E por um motivo que, sim, está muito claro, né? Que é uma desordem, uma desorganização que vem do alto.